Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus. Lucas 6, 14 e 16. O apóstolo Pedro foi eleito por Cristo como chefe dos 12. Foi escolhido como o primeiro dos apóstolos e futuramente o chefe da sua igreja. Jesus confirmou essa missão a Pedro com as seguintes palavras: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares será ligado, e tudo que desligares será desligado. Mateus 16, 13, 19. Pedro recebe o primado da igreja. Disse Jesus a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Respondeu Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. João 21, 15 e 17. Por 3 vezes Jesus fez a mesma pergunta. Por 3 vezes Pedro deu a mesma resposta. E por 3 vezes a mesma investidura, a mesma conferência de poder. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ovelhas e cordeiros são os cristãos, toda a igreja de Jesus. Apacentar significa governar, dirigir, defender e confirmar. Depois que Jesus subiu aos céus, Pedro dirige e governa a igreja. Preside e dirige a escolha de Matias para o lugar de Judas. Atos 1, 25. É o primeiro a anunciar o Evangelho no dia de Pentecostes. Atos 2,14. Testemunha diante do Sinédrio a mensagem de Cristo. Atos 4:8. Acolhe na igreja o pagão Cornélio. Atos 10:1. Foi o primeiro a falar no Concílio de Jerusalém e decidiu sobre a questão da circuncisão. Atos 15, 7, 12. Observa tudo o que eu vos mandei, e eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28, 18, 20. Essa missão de ensinar e governar e apacentar foi confiada aos apóstolos para o crescimento da igreja. Com a morte dos apóstolos escolhidos por Cristo, a igreja nunca deixou de existir, e outros homens de fé e coragem foram escolhidos por esses próprios apóstolos para serem seus sucessores. Bispos, sucessores dos apóstolos. Os sucessores dos apóstolos são aqueles que receberam o episcopado, ou seja, foram designados bispos que teriam a missão de governar todo o povo de Deus. Paulo transmitiu sua missão a Tito e Timóteo. Eis a confirmação: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Atos 20, 28. 1 Timóteo 5, 23. 2 Timóteo 4, 6. Deixei-te em Creta, ó Tito, precisamente para isso, para que completasses a obra da organização e constituístes em cada cidade anciãos, bispos, conforme as instruções que te dei. Tito 1:5. Em cada igreja, Paulo e Barnabé instituíram anciãos, depois de terem orado e jejuado. Atos 14, 23. Ao estudarmos a história da igreja primitiva, encontramos o nome de um grande santo que foi contemporâneo dos apóstolos. Santo Irineu nos dá notícia de São Policarpo, consagrado bispo
de Esmirna pelo apóstolo João. Os apóstolos receberam os poderes de pregar, ensinar e governar diretamente de Jesus. Transmitiram esses poderes aos seus sucessores e a estes a outros, ainda até nós, para que o bem e a unidade e o aumento da igreja. Os nossos bispos são autênticos sucessores dos apóstolos. Com o mesmo zelo e os mesmos poderes, desempenham a mesma missão de ensinar e governar a Igreja de Cristo. A transmissão dos poderes é feita pela imposição das mãos e invocação do Espírito Santo. Não descures o dom que está em ti e que te foi conferido por designação profética, com a imposição das mãos do Colégio dos Anciãos. 1 Timóteo 4,14. Relembro-te por isso que reviveis o dom de Deus, que está em ti, pela imposição de minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Os sacerdotes são ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Os sacerdotes, junto com os bispos, participam, embora em grau diferente, do mesmo e único sacerdócio de Cristo. Embora os presbíteros, sacerdotes, não possuem o ápice do pontificado e no exercício de seu poder dependem dos bispos, estão, contudo, com eles unidos na dignidade sacerdotal. Em virtude do sacramento da ordem, segundo a imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, Hebreus 5, 1, 10, 7, 24, 9, 11 e 28, eles são consagrados para pregar o Evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto divino, de maneira que são verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Lumen Gentium 28. Os apóstolos transmitem sua missão sacerdotal a fiéis escolhidos. Enquanto eles estavam celebrando o culto do Senhor, missa e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Bernabé e Saulo para a obra que eu os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram-nos. Atos 13, 2, 3, 6, 6. Em cada igreja, Paulo e Barnabé ordenaram presbíteros, sacerdotes, e, após orações com jejuns, recomendaram-nos ao Senhor em quem tinham crido. Atos 14, 23. Em cada igreja, Paulo e Barnabé ordenaram presbíteros, sacerdotes. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atos 20, 17. Como se vê na Bíblia, o sacerdócio é de origem divina. Desde a origem apostólica, havia encargos em cada comunidade de fiéis, diferentemente da dependência dos bispos. Os sacerdotes foram escolhidos por Cristo para pregar a palavra de forma correta. O teu ensinamento seja conforme a sã doutrina. Tito 2:1. Nesta parte, agora vamos falar sobre a igreja, que é una, santa, católica e apostólica. A igreja é una em sua doutrina, em seu culto e no seu governo. Uma só doutrina. Quem não está comigo está contra mim. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Éfesos 4, 3, 6. Jesus reza ao Pai para que os apóstolos e futuros fiéis sejam unidos, fazendo desta unidade sinal da igreja no mundo todo. Não roga apenas por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 20 e 21. Os apóstolos procuraram afastar
as primeiras comunidades todo tipo de divisão. Recomendo-vos, irmãos, que tomeis cuidado com os que produzem divisões contra a doutrina que apresentastes. Afastai-vos deles. Romanos 16, 17. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente, seja excregrado. Com outras palavras, excomungado. Segunda palavra de São Paulo. Unidade de culto. Porque há um só pão, um só corpo, somos nós, embora muitos visto, participamos todos do único pão. 1 Coríntios 10, 17. A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Atos 4, 32. Esforçai-vos em conservar a unidade do Espírito, vínculo da paz. Efésios 4, 3. A Igreja de Jesus é santa. É santo no seu fundador, no seu fim, nos seus meios, na sua doutrina e nos seus membros. Santo no seu fundador. Jesus, divino fundador da Igreja, é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, e é o santo por excelência. Quem de vós pode me acusar-me de pecado? João 8, 46. A Igreja é a continuação de Cristo na história. A Igreja é santa no seu fim. Finalidade da Igreja é a glória de Deus e a santificação do homem. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Essa Igreja santa, sem mancha, sem ruga, nem coisa alguma semelhante, para que seja irrepreensível. Efésios 5, 25, 27. Jesus pôs-se a ensinar aos seus discípulos, dizendo: sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai celeste. Mateus 5, 1, 48. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. João 6, 51. Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. João 20, 22, 23. Todos os sacramentos são meios que nos comunicam a graça e são meios de santificação. A Igreja militante somos nós, membros da Igreja que vive peregrinando neste mundo. E nós fazemos parte desta comunhão. Quando estamos em estado de graça, ou seja, sem pecado. Se pecamos, estamos fora desta comunhão. Nos tornamos um membro morto e temos de confessar de novo para voltarmos a pertencer a essa comunhão. Por isso, pode-se afirmar que a Igreja é santa em seus membros pecadores e que podem de novo, através do perdão, se tornar santos, sem manchar a Igreja. Por meio desta explicação, se corrige a definição que a Igreja seja santa e pecadora. A Igreja de Jesus Cristo é católica, isto é universal. A palavra católica no grego significa universal. O primeiro a usar essa palavra para indicar a Igreja de Jesus foi Santo Inácio de Antioquia, quando escreveu: onde está Cristo, aí está a Igreja Católica. A Igreja de Cristo é católica porque deveria se espalhar pelo mundo inteiro. Por essa razão, foi fundada por ele e tem como função salvar todos os homens, universalidade da salvação. E depois ensinais todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 19, 20. Vós sereis testemunhas de mim em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lucas 13, 29, Mateus 8, 11, 12. A Igreja de Jesus é apostólica. A Igreja de Jesus Cristo é apostólica, porque é governada pelo Papa e os bispos, que são legítimos sucessores dos apóstolos. Sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e com o próprio Cristo Jesus como pedra principal
do ângulo. Efésios 2, 19, 20. A Igreja de Cristo é santa porque seu fundador é santo. Por isso, e se afirma, é santo em sua origem.